Sou a Márcia Bastos, da Consunutri, junto com a BEC, estamos mais um mês na nossa reunião da Comissão Técnica Operacional, CTO, e esse mês com a convidada palestrante Priscila Oliveira. Ela é graduada na São Camilo desde 2001, ingressou na Vigilância Sanitária, trabalhando na fiscalização desde 2010, com a fiscalização sanitária de indústrias, serviços de alimentação e demais estabelecimentos de alimentos. Ela tem especialização em vigilância sanitária e qualidade dos alimentos, concluída em 2016, e também tem um perfil, @aprimoralimento, no Instagram desde 2020, trazendo para a gente conteúdos de boas práticas de manipulação e fiscalização sanitária. Espero que vocês aproveitem e tenham uma ótima palestra. Priscila. Boa tarde a todos. É um prazer para mim estar aqui, né? Estava conversando com a Márcia. A BERC é uma associação, né, muito antiga, né? Desde 1984. Na faculdade, eu lembro que eu fazia estágio na parte de boas práticas para serviço de alimentação, parte de treinamentos, fazia estágio numa empresa que preparava esses cursos, e a BERC já era referência, né, naquela época, em relação às boas práticas, quando a gente em São Paulo nem tinha a CVS 6 de 99 ainda, né? Então, é uma associação que realmente é referência, né, Brasil afora. Então, estou muito feliz e muito honrada de estar aqui com você essa tarde, com vocês essa tarde, tá bom? Então, qual que é a ideia? É eu trazer a minha experiência, meu olhar de vigilância sanitária, já são 14 anos, né, atuando na área. Então, é essa minha bagagem que eu quis dividir um pouquinho aqui hoje com vocês, trazendo a minha ótica, né, o que eu enxergo dos estabelecimentos, da questão das boas práticas nas refeições coletivas. Então, acredito espero, né, que vocês aproveitem e que seja bem útil para vocês na tarde de hoje, tá bom? Por aqui se controla, doutora, a apresentação para frente para trás. Para frente para trás é já o próximo slide. Então, o nome da reunião, né, o nome da apresentação é Olhar de uma Fiscal da Vigilância Sanitária sobre o atual cenário dos estabelecimentos de alimentos. O que acontece? A gente sabe que a BERC ela é ligada mesmo às empresas de refeições coletivas, né? Então, são empresas que também recebem bastante a vigilância sanitária, por causa mesmo de licenciamento, né? Então, São Paulo, por exemplo, e Brasil afora, o licenciamento do CNAE de fornecimento de refeições preponderantemente para empresas, né? Que é o CNAE principal, a atividade principal dessas empresas, é licenciado pela Vigilância Sanitária e tem uma complexidade maior que precisa realmente da inspeção sanitária para funcionar, né? Então, eu acredito que o que eu sei, né, a minha vivência nessa parte, eu vou trazer aqui para vocês hoje. Vocês com certeza, né, têm essa proximidade já de ter essa rotina de receber a vigilância sanitária. Então, vamos tentar alinhar, né, os conhecimentos ou trazer para vocês o que eu enxergo, tá bom? Então, como a Márcia falou, né, meu nome é Priscila de Oliveira, me formei lá em 2001, na São Camilo, né, numa faculdade que tem aqui em São Paulo, bem antiga, na parte da nutrição, né? Passei, né, no concurso, fui chamada em 2010 para assumir, né, como nutricionista na prefeitura, e aí, desde então, atuo na vigilância sanitária. Então, todo o meu tempo de prefeitura é na vigilância sanitária, realmente, desde 2010, né? Me especializei em vigilância sanitária e qualidade dos alimentos em 2015, né? Tinha essa vontade, senti essa necessidade, né, de uma especialização acadêmica. Então, finalizei lá, concluí em 2015, e tive dessa vontade, né, de dividir os conhecimentos com os profissionais, veio o perfil no Instagram Aprimora Alimento, né, que eu estou desde 2020 no Instagram, nesse perfil, trazendo a questão das boas práticas, né, da segurança dos alimentos e da fiscalização sanitária
para realmente tirar as dúvidas, dividir as rotinas, as experiências que a gente tem. E aí, assim, apesar de, como eu falei para vocês, né, muita gente já ter recebido a vigilância sanitária, e às vezes enxerga, né, uma coisa muito pontual. Então, é o fiscal lá realizando a inspeção, às vezes a gente não sabe, né, antes de entrar para a vigilância, às vezes a gente não entende muito bem nem direito o que o fiscal está fazendo ali, né? Por que a vigilância sanitária existe? Então, não é nada muito alongado, mas só para vocês entenderem, né, o papel da vigilância sanitária. Então, tem a definição, né, na Lei 8080, que é aquela que define e traz aí as definições e diretrizes do SUS, né? Então, a vigilância sanitária, ela está dentro do Sistema Único de Saúde. Então, a gente está lá cuidando dessas ações da prevenção dos riscos à saúde. Então, entende-se por vigilância sanitária um conjunto de ações capazes de eliminar, diminuir ou prevenir os riscos à saúde e de interferir, aqui, ó, interferir nos problemas sanitários decorrentes do meio ambiente, da produção e da circulação de bens e da prestação de serviços de interesse à saúde. Então, qualquer lugar, qualquer estabelecimento, ou até meio ambiente, ou qualquer lugar onde aquele produto ou serviço, ou aquela situação está trazendo risco à saúde humana, a vigilância sanitária está lá para realizar um controle, né? Então, toda essa parte a gente fala assim, né, que quando a gente usa a UPA, quando a gente usa uma unidade de saúde, a gente, depois que a gente já adoeceu, né? Mas a vigilância sanitária está lá para isso, para a gente não adoecer, tá? Cuidando dos riscos, do risco que a gente tem de adoecer se a gente consumir um produto ou um serviço que esteja contaminado ou que esteja lá em desacordo com a legislação sanitária. Então, a vigilância está aí para isso, para prevenir o risco à saúde. Muitas vezes a gente vai, a hora que ele já aconteceu, na hora que alguém já adoeceu, ou isso acontece muito, mas a ideia, né, a vigilância sanitária existe para essa parte da prevenção do risco sanitário, certo? E o que é o risco sanitário, né? É a propriedade que tem uma atividade, serviço ou substância de produzir efeitos nocivos ou prejudiciais à saúde humana. Então, por exemplo, estou bebendo aqui a minha água, né? Se não tiver todo um controle por trás desse copinho de água que eu estou bebendo, eu posso adoecer por beber essa água, ou por usar uma hemodiálise, ou por fazer a unha no cabeleireiro. Então, são todas as vezes que uma substância, que um produto ou serviço pode trazer um risco à saúde, a vigilância está lá e é considerado um risco sanitário. Então, é a probabilidade, a propriedade que determinada situação, ou objeto ou produto tem de levar um risco à saúde de alguém. Então, isso é o risco sanitário, certo? E é isso que a gente evita, né? O risco das pessoas adoecerem. Então, e quem é o fiscal, né? Quem é a autoridade sanitária, propriamente dito, né? É um funcionário público designado, né, com conhecimento técnico, que tem acesso a todos os estabelecimentos de sua região para exercer as ações de fiscalização sanitária. Então, é um funcionário público, né? Geralmente de carreira, né? Geralmente concursado, na maioria das vezes, e aí ele é designado, né? Ou de alguma forma para trabalhar ali na vigilância sanitária, naquele departamento, naquela coordenação. Brasil afora tem vários nomes aí, a gente vai ver, né? Mas é aquele funcionário que tem a competência técnica e perante aquela prefeitura, ou estado, ou Anvisa, ele foi designado para trabalhar nessa parte. Então, ele que é a autoridade sanitária. Cada município ou cada estado tem lá seu jeito de designar esses profissionais, né? Às vezes por publicação no Diário Oficial, às vezes até por um crachá, ou, né? Mas geralmente é por publicação em Diário Oficial ou jornal de grande circulação, sai lá a lista das autoridades sanitárias, e aí aquelas pessoas estão designadas para realizar as ações de vigilância. E o que é o poder de polícia, né? É uma ação que restringe e que condiciona as atividades dos interesses particulares em nome da produção do coletivo, proteção do coletivo, né?
Então, a vigilância, ela trabalha assim, ou qualquer outra fiscalização, né? A gente pensa na coletividade, a gente pensa em todas aquelas pessoas que estão consumindo aquele produto ou serviço, não no empresário, né? A gente leva em consideração a saúde pública. Então, aquelas pessoas que estão consumindo naquele local, é a saúde delas que interessa para nós. Então, se por causa disso a gente tiver que aplicar alguma sanção, alguma penalidade que vai proibir, por exemplo, aquele empresário de trabalhar por determinado tempo, a gente vai ter que aplicar essa penalidade em prol do coletivo, em prol da saúde pública, de todas as pessoas que consomem naquele local. E aí, através do poder de polícia administrativo, né, que a gente realiza essas ações. Tá certo? Então, só para vocês entenderem um pouco, né, o que é vigilância sanitária no Brasil, né, que tem a Lei 8080 por trás, né, que são funcionários que têm uma competência técnica e foram credenciados, né, pela prefeitura ou estado para realizar aquelas ações e de forma regionalizada, né? Então, se um fiscal ele é de uma determinada cidade, ele não pode fiscalizar outra cidade. Se o fiscal é da vigilância estadual, ele pode fiscalizar todos os municípios daquele estado. Então, tem essas diferenças, né? Às vezes a gente recebe lá uma ligação telefônica, porque eu sou aqui do município vizinho, será que você pode me orientar? Olha, eu posso até te orientar, mas muitas vezes pode ser que no seu município tenha alguma particularidade que no meu não tenha. Né? Então, as ações de fiscalização, elas são regionalizadas, né? São municipalizadas principalmente. Então, a maioria da fiscalização mesmo, da inspeção, das coletas de amostras que a gente vai verificar, são feitas realmente por funcionários de prefeitura, dos municípios, tá certo? E um não pode interferir no trabalho do outro, tá? E aqui eu trouxe um pouquinho da divisão dos órgãos de vigilância sanitária no Brasil, só para vocês entenderem um pouco como funciona, né? Então, já dei uma prévia aí, né? A Anvisa, ela tá lá no topo, né? Porque tá lá a nível federal, né? Brasil todo. E aí, o que acontece? Eles também realizam algumas ações de inspeção, tem algumas inspeções que eles realizam. Na parte de alimentos, eles controlam a publicidade, né? Dos alimentos, dos produtos que são fabricados no Brasil, a parte de registro de alimentos, fiscalização de portos, aeroportos e fronteiras. Então, essa parte é de competência da Anvisa. Publicam também as legislações, então, as RDCs que a gente conhece, RDC 216, 275, que é a de indústria, são publicadas pela Anvisa, que é uma agência nacional de vigilância sanitária, tá? Que está ligado aí ao Ministério da Saúde. Então, tem a Anvisa, tem os 27 órgãos de vigilância sanitária das secretarias estaduais de saúde, né? Então, tem os órgãos estaduais de vigilância sanitária, então, no caso aqui de São Paulo, é o CVS, que é o Centro de Vigilância Sanitária, mas Brasil afora tem outros nomes, né? Tem outras nomenclaturas, mas cada estado tem o seu órgão aí de vigilância, que também tem suas atribuições, né? Também muitas vezes realizam uma parte da fiscalização compartilhada muitas vezes com o município, né? E o município é aquele, né? As cidades são aquelas que realmente realizam a maior parte das ações de fiscalização realmente. Então, são serviços de vigilância sanitária, a gente fala Visa, né? Organizados ou ações articuladas com outros setores, como vigilância epidemiológica com denominações diversas. Então, coordenação, departamento, coordenadoria, enfim, então, vários nomes Brasil afora, mas que tem essa incumbência de realizar a fiscalização sanitária nos municípios, tá certo? Então, uma coisa é ligada à outra, a gente acaba se reportando, às vezes tem um problema lá no município de outro, no mesmo município do estado. Então, a gente tem que se reportar muitas vezes. A nossa regional do estado, que vai se reportar ao vigilância estadual, para a vigilância estadual se reportar ao outro município. Então, tem todo esse trâmite, né? A Anvisa, a mesma coisa. A gente muitas vezes não vai para a Anvisa direto se tem alguma demanda. A gente vai através do Centro de Vigilância do Estado, né, do grupo estadual, para o grupo estadual fazer essa interlocução com a Anvisa. Então, tem todo esse trâmite aí
de cidades, estados e a questão da Anvisa, tá? Mas a maior, vocês vão perceber, né, e vocês mesmos vivenciam isso, que realmente as ações de fiscalização ficam para a parte mesmo de prefeitura, de municípios. E quais são o que a vigilância sanitária é mais comum de realizar, né? A inspeção sanitária, que todo mundo conhece realmente, que é ir nos estabelecimentos, né? Sejam ele privado, público, enfim. É um estabelecimento, tem um CNPJ, ele está afeto e traz um risco sanitário, ele está afeto à vigilância, né? A inspeção. Muitas vezes ele pode até não ser licenciado pela vigilância sanitária, mas mesmo assim, se tem algum risco à saúde ali, ou se tem alguma denúncia, a gente pode ir lá realizar uma inspeção. Ou licenciamento, como é a parte da maioria das cozinhas industriais, né, que fornece refeição para a coletividade, a gente realiza a inspeção para licenciamento sanitário. Então, ele precisa de uma licença sanitária para funcionar, mas que também precisa de uma inspeção prévia. Então, por exemplo, nas UANs que a gente fala, né, a gente libera a licença sanitária mediante inspeção. Nos comércios varejistas, no geral, né, são considerados de risco mais baixo, agora está tendo bastante essa discussão de risco, né? Então, os de médio risco, baixo risco, têm o licenciamento ou dispensado ou automático. Então, por exemplo, o MEI, aqui no Brasil mesmo, né, que tem legislação federal, o MEI não é licenciado, mas ele pode receber a inspeção da vigilância sanitária. Por quê? Porque ele está fornecendo um produto ou serviço que pode levar um risco à saúde. Então, ele não é licenciado, não recebe licença, mas ele pode ser inspecionado pela vigilância sanitária, para a gente verificar o cumprimento das legislações, né? Então, por exemplo, uma boleira, né, que trabalha sozinha com mais um funcionário, ela pode ser MEI, mas ela é obrigada a seguir a legislação sanitária. Ela não tem licença da vigilância, mas tem que seguir lá a portaria RDC 216, RDC 216, por exemplo, que fala sobre as boas práticas, né? Então, a inspeção sanitária é aquela ação de vigilância que é mais conhecida, que todo mundo mais teme, geralmente, né? Porque tem esse medo que a vigilância vai vir para autuar, para penalizar, né? Tem muita gente que ainda tem essa ideia, né? Tem aquele medo, né, da vigilância sanitária. Mas a inspeção, ela vem para isso, para a gente verificar o que tem naquele estabelecimento e se aquilo cumpre com a legislação. A gente verifica tanto questão estrutural, procedimentos, produtos, ingredientes, tudo que a legislação sanitária aborda, a gente verifica em inspeção. Então, quando a gente vai lá numa UAN, né, por exemplo, numa cozinha industrial, a gente vai olhando tudo, desde da piso, parede, teto, né, a questão do funcionário, do manipulador de alimento, dos procedimentos que são realizados e dos alimentos que estão ali, preparados, estocados ou servidos. Então, toda essa parte a gente verifica por quê? Porque tem uma legislação por trás. A gente só pode fiscalizar ou realizar alguma ação porque tem uma legislação atrás que autoriza ou exige, certo? Então, o funcionário público, o fiscal de vigilância só pode realizar ou cobrar alguma coisa se ele estiver baseado em legislação. Então, essa é a inspeção que é a mais conhecida, né? Tem a questão da coleta de amostras. Então, coleta de amostras é uma ação bem frequente nossa da vigilância sanitária, porque muitas vezes o Estado ou a Anvisa, o Ministério da Saúde, querem monitorar determinados produtos que são comercializados, né, que são consumidos pela população. Então, por exemplo, aqui em São Paulo nós temos o Programa Paulista, onde anualmente são eleitos alguns produtos, ou porque tem muita reclamação, ou é um produto, entre aspas, da modinha, né, que está muito consumido, que está todo mundo falando, então, às vezes você vê assim, opa, vamos dar uma olhada, ver como está esse produto. Então, pode ser uma questão microbiológica, pode ser uma questão de verificar se tem fragmentos de insetos, de objetos, de substâncias que não eram para estar ali, então, por exemplo, um corante. Por exemplo, teve uma vez que a gente coletou doces de festa junina, né, ou doces de amendoim, ou doces daqueles corantes, né,
para verificação de corantes. Então, por exemplo, o sal do Himalaia, a gente coleta muito, né? Sal para verificação do iodo, para verificação se é sal mesmo. Então, são todos objetivos de monitoramento dos produtos que são consumidos, e por causa disso a gente faz essas coletas. Geralmente no comércio varejista a gente realiza essas coletas, então para quem é profissional aqui trabalha, né, na parte também de comércio varejista, pode se deparar com uma ação dessa, né? Chegar lá ao fiscal de vigilância e dizer que vai coletar um produto ou um serviço, ou um produto. E aí tem depois toda essa análise, e aí tem o resultado, né? Se é uma análise fiscal, geralmente a gente coleta 3 amostras, e aí depois se o laudo dá insatisfatório, geralmente é o Instituto Adolfo Lutz, ou os LACENS, né, que a gente fala, os laboratórios de saúde pública pelo Brasil afora, que realizam essas análises, e com esses laudos na mão a gente vai aí realizar os dobramentos dessas ações. Então, se deu um laudo insatisfatório, a gente procura realmente, geralmente, o fabricante, né, que elaborou, que produziu aquele produto, para a gente entender o que está acontecendo, né? Mas é bem comum a questão da coleta das amostras. Tem também o PARA, né, que é um programa federal de análise de resíduos de agrotóxicos. Então, o ano inteiro a gente está aí coletando produtos no comércio, então, geralmente são hortifrutis, então, frutas, legumes, verduras, ou aqueles alimentos que são pouco processados, então, farinha de trigo, aveia, café, que para realmente verificar a presença do resíduo do agrotóxico, né? Se ele está acima do ideal, do preconizado pela legislação, ou se tem algum agrotóxico que não poderia estar naquela cultura e foi utilizado. Então, é um programa que ele tem uma visibilidade grande, assim, quando sai os resultados, sai na mídia, né? Dos resultados dos agrotóxicos. Então, é toda a vigilância sanitária dos municípios que realiza essas coletas no comércio. Tá? Então, as coletas de amostras são bem frequentes, além da questão dos surtos, né? Então, pode acontecer um surto de origem alimentar, por exemplo, numa cozinha industrial, e a vigilância vai lá, né? For notificada, vai lá realizar a inspeção para verificar como está e realiza a coleta dessas amostras que por exemplo, em São Paulo, né, pela CVS5 é obrigatório essa guarda de amostras, então vigilância coleta essas amostras para ajudar na investigação daquele surto de origem alimentar. Então, também essa coleta ela é específica realmente para quando há um surto de origem alimentar. E se tem as amostras, a gente coleta para mandar para o laboratório. Então, é uma outra ação de vigilância sanitária. E as ações educativas, né? Então, é bem frequente a vigilância realizar palestras, encontros, seminários, até com o setor regulado, para ajudar na questão da orientação. Então, às vezes sai uma legislação nova, ou alguém tem alguma dificuldade, ou alguma novidade no setor, é realizado essas capacitações, orientações, palestras, para a vigilância ter essa oportunidade de orientar o regulado da melhor forma. Para quê? Para realmente alinhar, né, as expectativas, alinhar os procedimentos para que na hora da inspeção, na hora da fiscalização, isso seja o mais tranquilo possível, né? Então, o nosso principal objetivo não é penalizar ninguém, não é punir ninguém, é realmente que todo mundo trabalhe direito, né, da melhor forma possível, em prol da saúde de quem está consumindo. Então, o fiscal não está lá para punir de forma nenhuma, ele está lá realmente para fazer o máximo possível que aquele produto ou serviço seja oferecido dentro de uma segurança, né, dentro das normas sanitárias. E aí eu trouxe um pouquinho hoje, a gente falar um pouco do olhar do fiscal, né? 14 anos aí atuando na vigilância sanitária, eu tenho, né, hoje em dia uma visão, eu percebo muita coisa, né, através das inspeções, da fiscalização, até dessa parte da coleta das amostras, né, então às vezes um laudo dá insatisfatório, a gente entra em contato com o fabricante, né, ai, mas não sou eu que fabrico, eu só embalo, quem fabrica é outro, o responsável não sou eu, então assim, a gente vê, né, que o empresário no Brasil ainda tem muitas dificuldades e acaba esbarrando aí com a fiscalização sanitária, mas acaba dando um panorama para a gente da situação, né, que essas empresas passam, né?
Então, por exemplo, eu trago aqui, ó, a falta de capacitação técnica na parte sanitária. Então, pensando aqui na questão das refeições coletivas, né, que é o público da Berc, né, a maioria das empresas que trabalham nessa, né, que são associadas da Berc, acabam tendo um profissional de alimentos que é ou responsável por aquele serviço ou trabalha ali naquele serviço de alimentação, né? E na faculdade a gente recebe uma carga técnica, a gente recebe um conhecimento técnico, mas muitas vezes ele acaba sendo deixado de lado, né? Às vezes não é aproveitado como deveria, ou às vezes nem aquele conhecimento que a gente precisa para atuar, a gente acaba recebendo na faculdade. Então, por isso que muitas vezes o profissional vai para o campo de trabalho com essa dificuldade técnica, né? Tanto de conseguir entender o que está escrito na legislação, como na parte também, não só na legislação sanitária, mas na parte de doenças mesmo, transmitidas por alimentos, de toda essa complexidade, né, que é trabalhar com alimento. Então, a gente precisa ter muito claro isso na nossa mente para trabalhar com a questão da segurança dos alimentos. Então, precisa conhecer bem da legislação sanitária, precisa sentar para estudar, né? Eu lido com a legislação sanitária há 14 anos, mas todas as vezes que eu sento para ler RDC 216, CDS 5, eu sento para ler, nossa, olha esse item aqui que eu não tinha prestado atenção. Nossa, é verdade, esse artigo fala dessa forma. Puxa, olha, aqui tem uma ênfase nessa parte que eu não estava dando. Então, são coisas que a gente precisa estar constantemente em contato, né? Então, mesmo não é porque a gente conclui a faculdade que a gente está totalmente apto, né? Então, a gente precisa estar sempre buscando a capacitação técnica, ou através da capacitação acadêmica mesmo, né? Através de uma especialização numa universidade, numa faculdade, como conhecimento de outros profissionais. Então, por exemplo, eu mesmo fiz, né, uma especialização em vigilância sanitária lá em 2015, mas de 2020 para cá, né, de anos para cá, a gente vê que as redes sociais, elas trazem profissionais que têm essa bagagem e que conseguem compartilhar de uma forma muito prática esses conhecimentos. Então, às vezes, o profissional, para ele ter um conhecimento mais técnico, ele não precisa, às vezes, fazer uma pós-graduação. Só de ele estudar materiais que estão disponíveis, às vezes até gratuitamente na internet, ele consegue essa capacitação. Mas é preciso capacitar-se, é preciso correr atrás do conhecimento técnico, né? É preciso a gente estar cada vez mais atualizado. Então, eu sinto isso, né? E os empresários também, né? Os empresários que estão ali gerindo aquele negócio, aquele estabelecimento, na parte de refeições coletivas um pouco menos, mas muitas vezes eles desconhecem, né, muitas coisas ou muitas partes de gestão que poderiam ser aplicadas de uma forma melhor naquela empresa e o resultado ser melhor. Então, a produtividade, né, trabalhar com metas dentro da empresa, trabalhar com valorização ou punição de funcionários. Então, são todas políticas que que o empresário pode adotar para ajudar no funcionamento daquela empresa, no trabalho, na produtividade e, por consequência, um produto ou um serviço mais seguro. Então, muito empresário acha que porque tem o dom de empreender, ele acha que não precisa estudar, que não precisa se capacitar, mas precisa, né? Precisa ter esse conhecimento da gestão do negócio, da gestão das finanças, da gestão do RH, para ele conseguir ir para frente. E às vezes acaba isso se deixando de lado, as empresas acabam tendo muitos prejuízos ou dificuldades porque os seus gestores não se capacitaram tecnicamente para aquilo. Então, não é só porque a pessoa tem o dom de vender, de prospectar um cliente, uma nova empresa lá para fornecer as refeições, que tá tudo certo, né? Que a empresa vai super bem. Não, precisa ter uma gestão por trás, de pessoas, de processos, de metas financeira. E eu vejo e sinto isso nos empresários, né? Principalmente de comércio varejista, mas também existe isso, né? Estava até comentando no carro, que às vezes as pequenas empresas, né, de refeições coletivas, os empreendedores acabam achando que por ser uma empresa pequena, que ele também não precisa capacitar, não precisa entender de negócio, e às vezes as empresas têm vida curta por causa disso, por falta de gestão adequada, né? Então, geralmente, os problemas que a gente tem, a maioria dos problemas que a gente tem, dificuldades
na parte profissional, ou até pessoal, são por falta de conhecimento. Às vezes eu estou com um problema na mão e eu não sei resolver porque eu não tenho conhecimento de como resolver. Então, por isso que eu preciso correr atrás disso. E o empresário, o gestor, o profissional de alimentos, ele tem que perceber isso. Se ele tem alguma dificuldade, é porque ele não correu ainda, provavelmente, do conhecimento técnico ou da capacitação para resolver aquilo, né? Então, em relação à competitividade, né? Tem muitas empresas, então a concorrência é grande. O que eu posso fazer para conseguir melhorar, para conseguir ter mais sucesso na minha empresa? Então, essa questão do conhecimento e da capacitação, para mim, é uma dificuldade muito grande que os gestores de empresas passam, certo? A ausência da supervisão eficiente das boas práticas, né? Pensando realmente na questão das boas práticas de manipulação, ou pensando na aplicação da legislação sanitária, né? Que tem que ter um acompanhamento daquilo, né? Então, delegou para um terceiro, a gente vai falar, né? Delegou para um contador, delegou para outro profissional, mas tem que estar ali verificando, tem que supervisionar. Você colocou para outra empresa, deu para outra empresa fazer determinado trabalho no seu estabelecimento, será que fez mesmo? Será que realmente está tudo certo? Ou você contratou um funcionário, você capacitou ele primeira vez, mas depois você está acompanhando para ver como é que está? Né? Que nem esses tempos atrás eu fui fazer inspeção em uma UAN, né? Um serviço de alimentação, uma UAN. Cheguei lá, tinha nutricionista, tinha técnico de nutrição, e mesmo assim, primeira coisa que a gente se deparou, vários alimentos vencidos no estoque. Então, são coisas muito básicas, muito assim, que é só você ter uma programação, né? De você ter uma supervisão que isso se resolve, né? Então, são coisas muito simples, mas importantes, que precisam ser supervisionadas e monitoradas para ter, assim, para melhorar, né? Melhorar a adequação à legislação ou às normas, né? Então, tem, como eu falei, né? Profissionais da área na parte de refeições coletivas, então eles estão lá presentes, mas mesmo assim, a gente nas inspeções vê muitos erros de boas práticas ainda. Então, está lá acontecendo embaixo do nariz da nutricionista e ela não está vendo. Né? Então, precisa realmente ter esse monitoramento, essa supervisão constante, tanto de dentro da manipulação, da produção das refeições, dos alimentos, como da parte da gestão, né? Quando se delega para alguma outra pessoa determinado trabalho, tem que ter essa supervisão, esse acompanhamento das ações, não delargar, né? Não mandar a primeira vez e nunca mais acompanhar. Esse acompanhamento, ele é muito importante, e eu vejo que falta, né? A ausência de supervisão eficiente das boas práticas, né? E isso eu já falei, a falta de comprometimento no cumprimento da legislação sanitária, que é o item que eu pulei. Muitas vezes o gestor, ele sabe que precisa ter um funcionário da limpeza para limpar aquele estabelecimento, para conseguir cumprir o mínimo, que é higiene e limpeza, mas ele não contrata. Né? Ele não quer contratar. Eu sei, né, que empresário no Brasil passa muitas dificuldades, a gente sabe, mas tem determinadas coisas que não dá para a gente abrir mão, né? Então, precisa ter 3 termômetros. Não, mas um só e se vira. Né? Então, falta o comprometimento, muitas vezes, do empresário com o cumprimento da legislação. Isso eu percebo bastante também. Né? O empresário tem suas dificuldades? A gente sabe que tem. Né? Pós-pandemia, os sobreviventes, né? os que começaram a empreender depois, têm muitas dificuldades. Mas, assim, a parte sanitária, a segurança do alimento, ela é uma prioridade. E para muitos gestores não é. Né? Para muitos gestores, o que importa é a venda, o que importa é o lucro, né? E a gente tem que pensar isso, que por causa de falta de boas práticas ou falta do cumprimento da legislação, alguém pode adoecer e muitas coisas podem acontecer como consequência disso. Então, a legislação sanitária, o cumprimento dela precisa ser uma prioridade dentro dos estabelecimentos de alimentos, certo? Então, o empresário, para sobreviver, ele precisa ter lucro? Com certeza. Sem lucro, a empresa não sobrevive. Mas tem que nunca deixar de lado a questão da implementação e da supervisão, da implantação, né, das boas práticas, para que toda a engrenagem aí realmente continue funcionando.
tá bom? Porque se lá na frente alguém achar um cabelo na comida, né? Se achar lá uma larvinha, se alguém adoecer, às vezes todo o trabalho que foi feito antes é desconstruído, e aí para construir de novo dá muito trabalho. E Então, pode fechar também o estabelecimento. exatamente. A denegrir a imagem do produto, dependendo do que for. E assim, hoje em dia todo mundo tem um celular na mão. Com o celular na mão, você tira fotos, faz vídeos, entra na rede social e fala o que você quiser daquela empresa, né? Então, a gente tem que tomar muito cuidado. Antigamente as coisas aconteciam, mas nem tudo todo mundo ficava sabendo. Hoje em dia, não. Com um clique, 2, 3 cliques, você acaba com a imagem de uma empresa, né? Então, a questão da segurança do alimento tem a legislação sanitária por trás. Então, tem o cunho técnico científico por trás. Se a legislação está exigindo determinada adequação, tem um porquê, né? Tem um porquê muito forte dali, né? Não é a parede rosa porque eu gosto de rosa, não. Tem um porquê daquela exigência estar ali, certo? Então, essa parte da legislação sanitária, do cumprimento, precisa ser uma prioridade para as empresas, e eu enxergo que em muitas não é. Contratação de prestadores de serviço desqualificados, né? A gente percebe muito isso também. Então, vai contratar uma empresa controladora de pragas. Muitas vezes a empresa não tem nem licença sanitária, não tem um responsável técnico, aplica qualquer produto lá dentro, onde tem o alimento sendo manipulado, né? Então, está trazendo um risco químico para aquelas pessoas que consomem ali, né? Ou contrata para realizar lá a parte documental, então, licenciamento, toda essa parte de regularização perante a empresa, o que não é correto, né? Então, acontece muito, infelizmente, né? A gente verifica lá os processos de licenciamento, chega lá o KNAI está incorreto, né? A empresa faz uma coisa, mas na documentação está outra. Isso é um gasto de tempo, é um gasto de energia da gente, né? Às vezes a gente vai no estabelecimento e não realiza ou arquiva aquele processo porque a informação está incorreta, né? Então, realmente, esses prestadores de serviço que muitas vezes oferecem um serviço que eles não têm competência para entregar, para realmente cumprir com aquele que foi combinado. Então, precisa realmente essa parte, né? O documento é um papel, mas ele precisa condizer com o que a empresa faz e tudo se conversa. Porque, por exemplo, na parte de refeições coletivas, né? Se a documentação não estiver em dia, né, nada pode funcionar. Se ele não tiver licenciado, se não tiver todas as licenças todas em ordem, como é que aquela empresa vai funcionar? Então, quem cuida dessa regularização, dessa questão burocrática, tem que estar sabendo o que faz, né? Então, tem que se capacitar também. Então, todos os prestadores de serviço, quando uma empresa vai terceirizar alguma coisa, delegar alguma atividade ou tarefa, ela tem que contratar uma empresa que realmente seja séria, né? Que realmente vai entregar aquilo que foi solicitado. E às vezes a própria empresa recebe penalidades ou sofre por causa do trabalho mal feito de alguém que ela contratou. E aí, Priscila, tem também a situação assim, será que quem está contratando tem domínio de toda a necessidade dessa empresa, né? Existe legislação, você está dando o exemplo de controle de pragas. Existe a legislação para isso, falando tudo o que precisa para uma empresa de controle de pragas funcionar adequadamente. Sim. Né? Então, eu acho que aí vai competência técnica, atualização, não só do gestor, da nutricionista, quem está à frente. Porque não adianta contratar por contratar. Exato. Né? Exato, é o que a gente estava falando, né? Muitas vezes você precisa de um serviço terceirizado, mas não sabe o que assim, você sabe que você precisa contratar uma empresa controladora de pragas, mas será que precisa mesmo? Né? Porque a vigilância ela não exige que se contrate uma empresa controladora de pragas. Se você olhar a RDC 216, ela vai dizer lá que obrigatório é você cuidar das medidas preventivas. Não é obrigatório você contratar uma empresa, né? Então, se você muitas vezes cuidar das medidas preventivas adequadamente, pode ser que você nem precise contratar uma empresa, ou aplicação dos produtos desinfestantes com uma frequência tão alta, né? Mas por quê? Por falta de conhecimento dos gestores. Ele acha que a vigilância vai exigir, ele acha que realmente o que a empresa está falando, olha, se a gente não vier aqui, a vigilância não tiver, não achar esse comprovante, você pode ser autuado. Então,
Como eu disse, é falta de conhecimento. Será que é isso mesmo? Será que o que essa pessoa está falando? Município precisa, Isso, né? será que tem alguma legislação municipal que fala o contrário? Ou que fale diferente, ou é exigido de outra forma? Né? Então, será que se eu cuidar de determinada coisa, eu preciso ter essa daqui? Então, a gente vai falar daqui a pouco, mas você consegue hoje conhecimento de uma forma muito fácil, né? Que nem eu e a Márcia, que a gente se formou há muito mais tempo, a gente é do tempo, né, Márcia? Que a gente ia na biblioteca da USP para pesquisar, que a gente ia na biblioteca da faculdade para saber de alguma coisa. Então, hoje em dia, com o seu celular na mão, você tem acesso a muitas informações que são valiosas. Tem muita informação ruim na internet? Tem. Mas você tem que saber a fonte, da onde você está procurando para você realmente pegar aquele conhecimento que realmente vai valer a pena e você vai aplicar no seu dia a dia. Então, é o que eu falo, a falta do conhecimento do funcionamento da empresa como um todo é que muitas vezes vai trazer todos esses problemas, né? Agora, existe um fator também, às vezes o empresário, ele contrata uma empresa, no caso do controle de pragas, não pela qualidade, seria pelo problema financeiro, para não pagar muito. Então, ele não está preocupado se tem registro. Exatamente. E tem isso também? Tem a parte do que às vezes o empresário não pode mesmo, ele não consegue pagar aquilo, ou ele não dá, como eu disse, a devida importância. O que tem ter uma barata aqui? Né? O que tem de um ratinho aqui? É normal, onde tem alimento, padaria, né? Normal ter rato. Então, essa questão da cultura do empresário é que eu enxergo que dá falta de importância, ele dá pouca importância para a questão sanitária, né? Então, ele quer gastar pouco. Ele quer gastar pouco. Então, às vezes, aquela empresa que é a mais barata, infelizmente, não tem milagre, né? Se a empresa é barata demais, ou às vezes ela não tem o RH suficiente, ou ela não trabalha com produtos regularizados. Então, assim, muito barato, a gente acaba, né? É uma crença da gente também. Nem sempre o mais barato ele é ruim, mas a gente tem que buscar aquela empresa que, além de atender o nosso orçamento, também atenda o que é exigido, né? Para quê? Para eu não ter problemas lá na frente. Eu estou contratando uma controladora de pragas para eu não ter problema, então, só que às vezes ela me traz mais problema ainda, né? Então, por isso que tem que ter essa busca do conhecimento. Quem que eu vou contratar? O que essa empresa precisa ter para eu conseguir realmente comprar dela o que eu preciso, né? Para ela me entregar o que eu preciso. Certo? Aí vai daquele exemplo que você deu, né? Da fiscalização que chegou e tinha um monte de barata morta. Exatamente, foi um caso, né, que eu estava conversando com a Márcia enquanto a gente vinha para cá. Aconteceu isso, né? Uma empresa que fornece 390 refeições transportadas, e eu cheguei lá e tinha lá a caixa de gordura no canto da área de manipulação, que também não é o ideal, né? O ideal é que não tenha caixa de gordura, mas uma questão estrutural que muitas vezes a pessoa pode se adequar depois, mas o que acontecia? Através daquela caixa de gordura mal vedada, entravam as baratas de esgoto. E aí, a pessoa, em vez de contratar uma empresa séria, ela mesma pegava lá o Arrase e passava. Então, estava lá o Arrase, ela sabia que ia receber a gente, porque pediu licença sanitária, a gente chega lá, um monte de barata morta. Nem o trabalho de limpar as baratas a empresa teve. E 390 refeições transportadas e preparadas naquele ambiente. Então, eu falo, gente, será que precisa a vigilância vir aqui para falar que está errado? Então, são coisas tão básicas, não é, qual é a temperatura de cocção ideal? Uma coisa super técnica, super específica. Quanto tempo e temperatura o alimento pode ficar depois de pronto? Não é essa questão super técnica, é uma questão básica. Higiene, né? Controle de pragas, uma limpeza bem feita, são coisas tão básicas, tão simples e que tem nutricionista lá. Então, são tão básicas e tão simples que a gente fica se perguntando, precisa vir a vigilância aqui para dizer que está ruim? Para dizer que está errado? Para dizer qual é o certo? Né? Então, muitas vezes, é a falta do básico, é a falta de eu achar, do empresário achar que aquilo é importante. Né? Porque qualquer pessoa, por mais simples que ela seja, um analfabeto, ele vai lá, ele sabe que é errado ter barata na área de manipulação.
quanto mais quando tem nutricionista, quando tem um gestor. Então, a gente fica muito assustado, né? Eu fico muito assustada quando eu verifico uma situação dessa. Porque se a barata está ali, o que pode estar acontecendo por trás? Então, quando a gente vai verificar as boas práticas, aí tem muita coisa também errada. Então, a gente fica chateado, né? Tem um colega lá, tem um profissional de alimentos e mesmo assim todas essas irregularidades. A gente então chateia muito a gente e preocupa também, porque são pessoas que estão sendo alimentadas, né? Aquela comida que é feita lá às 6, 7 horas da manhã, é servido lá às 11 horas, meio-dia, e de que forma, né? Então, precisa realmente o empresário ter como prioridade a segurança do alimento e a aplicação da legislação sanitária, que não é só, porque é um papel para ver. Não falo, você preencher uma planilha de temperatura não é um preenchimento de um papel. Eu preciso preencher isso, igual, né, quando a gente fazia lá na lição de casa, né? Você ficar preenchendo lá, preenchendo para você testar a sua escrita. Não é para você preencher um espaço, não, uma tabela, um papel para entregar para alguém, não. É para você entender se aquele alimento está sendo armazenado na temperatura correta. Então, a pessoa coloca lá a geladeira a 15 graus. Tá bom, você anotou aqui, tá 15 graus na planilha. O que você fez para corrigir isso? A pessoa fica me olhando assim. Por quê? Porque ela não entende o que é. Não é preencher uma planilha, escrever um número no papel. É você entender se aquele alimento está sendo armazenado na temperatura correta. Ou que o fabricante determinou, ou que a legislação determinou. Por quê? Porque se ele não for armazenado da forma correta, na temperatura correta, aquilo pode trazer um risco a quem consumir aquele alimento. Então, essa noção desse perigo, dessa responsabilidade precisa estar muito estampada, muito cravada na mentalidade, tanto dos gestores, empresários e profissionais de alimentos, tá bom? E, por último, a questão da dificuldade com funcionários. A gente sabe que é difícil mesmo, né? As refeições coletivas, né? Um funcionário que ele é exigido, então ele precisa lavar a mão, ele precisa trocar o uniforme todos os dias, ele precisa proteger o cabelo, então é exigido muitas coisas dele, né? De higiene, de comportamento e tudo. E, por outro lado, é um funcionário que às vezes não é comprometido com aquilo, não é comprometido com as boas práticas, ele não entende direito o que ele está fazendo lá dentro. Então, essa dificuldade de recursos humanos é muito presente na mão de obra no geral, né? Mas no serviço de alimentação a gente vê que isso é muito presente, né? Às vezes o funcionário, a menina lá, a copeira ou a auxiliar engravida, aí ela começa a pegar lá um monte de atestado, né? Esse mesmo empresário das baratas aí que estava me falando, né? Que ele tem uma copeira numa unidade, ela era uma boa funcionária, engravidou agora, mais fica de atestado em casa do que vem trabalhar. Então, a gente sabe que está difícil mesmo a mão de obra. Mas, por outro lado, voltando à primeira questão, como eu posso, que conhecimento eu, como gestor, como empresário, preciso ter para ter uma equipe melhor, para ter uma equipe mais comprometida com as boas práticas, com a minha empresa, para servir meu cliente melhor, né? Então, buscar essa capacitação para conseguir ter um funcionário que vai atender as minhas necessidades e que esse funcionário sinta vontade de ficar na empresa, né? Não só ele tem lá uma outra vaga que aparece pagando R$200 a mais, ele já muda de emprego. Não. Então, quando você capacita o funcionário, você treina, ele fica 6 meses e vai embora. Aí você vem outro, você começa tudo de novo. Então, quanto maior a rotatividade, mais difícil de você manter as boas práticas ou manter a questão da implementação dos procedimentos, né? Então, quanto mais você segurar e você conseguir motivar aquele funcionário para ele permanecer na empresa, é melhor, né? E é uma dificuldade que eu vejo, né? Que os empresários têm muita dificuldade com mão de obra. E quais são as consequências, né, de tudo isso que eu falei no slide anterior, né? Compromete a segurança do alimento, né? Então, ou porque o funcionário não tá afim, né, de lavar a mão, ou ele pega, ou o empresário que fala, não, você vai usar esse produto vencido sim, você não vai jogar fora, né? Ou porque não é importante, né? Eu vou pegar o mais barato mesmo e se vire, né? Quem que vai sofrer? Quem está lá na ponta, consumindo aquele produto ou aquele serviço.
Então, a segurança do alimento, que é aquilo que a gente mais busca, é comprometido, por falta de todas essas lacunas, todas essas dificuldades anteriores, né? Então, se alguém adoecer por causa de um alimento, muitas coisas podem acontecer. Então, o adoecimento do consumidor, né? Então, por causa da falta de segurança, aquele alimento é contaminado e alguém adoece se consumir aquele produto ou aquele alimento. Isso pode ter vários desdobramentos, né? Então, como eu falei, a pessoa comeu e passou mal, ou ela achou alguma coisa na comida, ou ela viu lá um inseto, ela vai postar na rede social, ela vai reclamar para o superior dela, às vezes uma informação, um probleminha que aconteceu assim, ela faz desse tamanho e passa para frente, então é muito complicado, né? Você ter ali um consumidor sendo lesado, né? Ele está pagando por aquela refeição, por aquele produto, e ele consumiu e passou mal, ele não se sentiu satisfeito. Então, por esses bastidores da empresa acabam tendo como consequência isso. Quem consome lá na ponta acaba tendo um problema de saúde, ou enfim, né? E aí pode acontecer as penalidades. Então, por exemplo, a vigilância foi lá, fez uma fiscalização, verificou que estão lá presentes muitas irregularidades, tanto de estrutura física ou de procedimentos, questão de RH. Então, essa empresa pode sim ser penalizada pela vigilância. Então, o objetivo não é esse. A gente quer realmente, através, muitas vezes, se a gente conseguir dar orientação, fazer com que aquele estabelecimento trabalhe da melhor forma possível. Eu prefiro muito mais que ele, daquele dinheiro que ele tem, ele invista na empresa, do que ele pague uma multa para a prefeitura. Não é verdade? Para mim não vai mudar nada esse dinheiro, para mim não vai mudar nada. Eu sei que para ele vai fazer muita falta. Então é melhor ele pegar esse dinheiro, investir na empresa dele, do que ele pagar uma multa para a prefeitura. Mas muitas vezes é isso que acontece. Por quê? Porque a gente não tem outra saída. Muitas vezes a gente dá chance, dá prazo, né? A pessoa tem tempo para resolver aquelas irregularidades, a gente muitas vezes retorna e não adiantou nada, né? Continua a mesma situação. E aí não resta outra coisa senão penalizar aquela empresa, que é um instrumento que a gente tem para ver se realmente ela consegue mudar esse entendimento da legislação, né? Bom, Priscila, quais são as colocações dessas pessoas para você com relação à não execução? Então, além do custo, além do problema financeiro. Então, é que para a gente, assim, eles não vão ser, se eles não têm intenção de se regularizar, eles não vão se abrir com a gente, né? Mas muitas vezes eles acabam terceirizando a responsabilidade, então, é o meu funcionário que não veio, meu funcionário que não lava, porque eu já ensinei, mas então, assim, a culpa é às vezes do funcionário, né? Ou às vezes muitas vezes essa questão financeira mesmo, que eles alegam. Então, assim, na época das vacas gordas, né, antes da pandemia, ou quando estava numa época boa, não se investiu na empresa. Então, agora, depois da pandemia, agora que a coisa está mais difícil, aquilo que poderia ter sido feito, se tivesse feito, hoje não estava da maneira que está. Então, é uma bola de neve que ocorre muitas vezes, né? Então, o empresário, a gente sabe que ele tem as dificuldades dele. Empreender no Brasil não é para todo mundo mesmo, é uma coisa difícil. Mas tem que se entender que se você não tem condição de ter aquela empresa, então você fecha a empresa e vai ser funcionário. Agora, tem gente que quer ter uma empresa, custe o que custar, né? Não, eu vou ter uma empresa, não vou trabalhar mais de empregado, vou ter uma empresa, custe o que custar. Não, né? Eu acho que você tem que pensar, realmente está valendo a pena? Se está valendo a pena, eu continuo. Agora, se para eu seguir a legislação, para eu seguir todas as normas, tudo que é exigido, eu não consigo nesse momento, eu não tenho caixa, então eu vou aguardar um pouquinho, né? Vou aguardar a hora que eu tiver mais com um capital melhor, que tiver tudo bem, aí eu abro aquela empresa. Mas muitas vezes eu vejo isso, que o empresário ele quer estar ali aberto, custe o que custar, ele não admite falhas, ele não admite que ele está errado. Então ele acaba muitas vezes ele mesmo sofrendo com as escolhas dele, né? Então, eu ouço muito trabalhar isso. com alimento é fácil, né? Todo mundo sabe. Então. Todo mundo acha que sabe. Então, pois é. Só que o que vem
traz, né? Vem Exatamente. antes para conseguir trabalhar Exato. com alimento. Exato. Porque assim, que nem no comércio varejista, a gente vê muito isso, né? Às vezes a pessoa sabe cozinhar bem. Então ela acha que só porque ela sabe cozinhar bem, que ela vai ser uma super, vai ter um restaurante de sucesso. E não é assim, né? Como a gente estava conversando. Se a pessoa, o proprietário ficar só no operacional, ele abandona a gestão da empresa. E a gestão correta da empresa é que vai fazer aquela engrenagem funcionar, né? Então, hoje em dia tem a questão, a gente fala das mídias sociais, até como a gente estava conversando, é uma vitrine, o Instagram, o Facebook, eles são vitrines das empresas. Então, você precisa ter essa preocupação também de ter uma imagem da empresa perante as redes sociais boa, né? Não, às vezes os perfis institucionais não têm aquele sucesso igual quando é uma pessoa por trás, mas você precisa entender que às vezes o seu cliente vai procurar você pela rede social. Então, se a pessoa está lá no operacional cuidando de compra, disso, daquilo, ela deixa de ter essa visibilidade na rede social. E aí não vende, não tem um faturamento adequado, por quê? Porque está abandonando alguma coisa lá atrás. Então, não o setor de alimentos, ele é muito bom, assim, ele é bom por um lado, né? Dessa questão de que alimento ninguém fica, então, o supérfluo, às vezes as pessoas abandonam outros produtos ou serviços, mas o alimento todo mundo precisa comer. Então, é um setor que, na pandemia, ainda muita gente conseguiu sobreviver e ficar, porque lidava com alimento, mas, por outro lado, tem toda essa questão da adequação à legislação sanitária por trás, né? Então, às vezes eu brinco, né? A pessoa não sabe limpar, então ela vai ter uma loja de roupa, de sapato, um autopeças, não vai trabalhar com alimento, porque para trabalhar com alimento não é só saber cozinhar, você tem que ter as boas práticas implantadas, você tem que seguir uma legislação por trás. Então, essa consciência, essa responsabilidade é que realmente falta muitas vezes no gestor. Só uma questão aqui, por exemplo, falando da segurança do alimento comprometido. Eu assisti um vídeo na internet, uma consultora de alimentos. Ela foi numa padaria, um restaurante, enfim, numa padaria. O proprietário não queria descartar o produto. O que ele fazia? Ele tirava aquela rotulagem e punha outra. Isso é muito comum, né? Então, a gente recebe reclamações desse tipo, mas a gente nunca consegue dar de cara com essa situação, né? Às vezes acontece, que nem uma vez uma colega minha, né, que hoje em dia nem trabalha mais lá com a gente, foi numa grande loja de uma grande rede de supermercado logo de manhã. E tinha um monte de comida já feita na rotisserie, frango assado, arroz, farofa, maionese, tudo com a data daquele dia. E ela verificou, né, através de toda a bagagem que ela tinha e tudo mais, que aquilo não era daquele dia. Mas como que você vai pegar, né? Você não tem, às vezes, você não vê lá o funcionário trocando etiqueta, né? Mas é isso, a questão da responsabilidade, a questão do empresário entender que ele precisa contar com esse custo, que ele precisa embutir esse custo para ter realmente a segurança do alimento mais assim, ter uma certeza maior, né, que aquele alimento está adequado para consumo, né? Mas, infelizmente, a gente vê até grandes restaurantes, a gente já verificou comerciais, né? Às vezes eu recebo lá estagiários, né, comigo, e às vezes elas falam, ai, Priscila, eu já tive, né, que estava fazendo estágio num restaurante comercial, eu tinha lá que adulterar as etiquetas. Então, é uma situação muito triste mesmo. Era um restaurante grande, renomado, bem conceituado, que realizava esse tipo de prática. Então, a gente fica triste, né, porque fala, será que realmente o empresário precisa disso? Né? Será que ele não consegue, de outra forma, arcar com esse custo? Enfim, né? Adoecimento do consumidor pelo próprio serviço a recebente de penalidade, já falei, e fracasso da empresa, né? Então, muitas vezes as empresas acabam fechando as portas por causa de todas essas questões que a gente falou aqui, né? A falta de conhecimento, a falta de responsabilidade, essa proatividade do empresário, dos responsáveis de buscar o conhecimento, de buscar o que é necessário, né? Então, às vezes a culpa é a vigilância. A vigilância me interditou. Não, não foi a vigilância que te interditou. Você estava numa condição tão ruim
que a vigilância não tinha outra alternativa senão te interditar. Né? Então, a mesma coisa de você ir no médico e o médico fazer um diagnóstico de câncer e você ficar bravo com o médico. Não, o médico é o culpado. Não, você tem um problema, ele só constatou aquele problema e te deu a notícia, né? Na nossa vigilância, a gente faz isso, a gente pega a legislação e verifica como estão as condições. E se aí não está adequado, não é, a gente interditou você, não. Você estava numa situação tão complicada que a gente não teve outra opção senão tomar uma medida mais drástica, né? Então a gente fica muito feliz, né, quando vê um empresário sério, tudo prosperando, né? Que é aquele que trabalha direitinho, que tem o comprometimento, a responsabilidade. A gente torce muito, né, para que essa empresa vá para frente. Porque é isso, né? A pessoa que tem realmente a responsabilidade e que trabalha da melhor forma, né? Então a gente realmente fica feliz quando essas empresas prosperam. E a gente vê, infelizmente, muita empresa fechando as portas, né? Provavelmente por causa dessa falta de gestão e tudo isso que converge aí para o fracasso das empresas, infelizmente. Como a gente superar, então, né? Tudo isso que foi falado aqui, né? Como a gente tentar preencher essas lacunas ou vencer essas dificuldades que eu verifico, né? Pelo menos na minha visão, né? Procurar orientação e capacitação. Então, assim, como eu falei, né? O profissional de alimentos, ele consegue hoje em dia, sem sair de casa, o conhecimento que ele precisa para trabalhar, né? Com o celular na mão, com o computador, ele consegue, de uma forma ou de outra. Né? Por exemplo, a ABERC, que é uma associação de refeições coletivas. Então, você se integrar a essas comissões, associações, grupos que têm o mesmo interesse em comum, né? Então, essas associações, instituições, muitas vezes oferecem capacitações, oferecem um suporte, né? Ah, olha, eu estou com essa dificuldade, meu colega faz a mesma coisa que eu, como será que ele superou esse problema? Eu vou lá aprender com ele. Então, essa questão da capacitação de buscar conhecimento eu acho que é um dos principais jeitos de você ir para frente, de você prosperar, de você dar certo, né? Então, por exemplo, a ABERC, a prefeitura onde você está instalado, né? Então, chegar na fiscalização, chegar na vigilância sanitária, escuta, como que é aqui a vigilância no município? Como vocês trabalham, né? O que tem alguma legislação municipal que é aplicada, ou que é cobrada do meu estabelecimento? Eu gostaria de conhecer, né? Então, assim, não tenha o órgão público como seu inimigo, né? Mas tente essa proximidade. Para quê? Porque é ele que te fiscaliza, ele que vai cobrar as coisas de você. Então, quanto mais informações você tiver diretamente dele, você saber o que ele espera de você, saber as legislações que são cobradas, melhor vai ser. Porque mais cedo ou mais tarde você vai se deparar com uma liberação de licença, com alguém do PROCON, ou alguém do Ministério do Trabalho. Então, assim, eu só vou saber a hora que o fiscal chegar na porta? Não. Se você já souber tudo antes, se você já tiver com tudo correto antes, se capacitar e colocar em prática, né, o estresse, a dificuldade vai ser muito menor, né? E as prefeituras dão essa orientação. Tem muitos canais onde você consegue essas informações, ou online, ou presencial, um balcão onde você consegue conversar com um funcionário, para você, ou realmente lá junto na vigilância, marca um horário, tenta conversar, né, com a vigilância, uma reunião, no momento que não seja inspeção, de você conhecer o fiscal, de você entender como trabalha, para quê? Porque mais cedo ou mais tarde vocês vão se encontrar. Então, quanto mais você souber de como aquele órgão trabalha, mais fácil vai ser para você, né? Os órgãos de vigilância sanitária, como eu falei, os profissionais, então tem muitos profissionais que já é um profissional, um colega faz o que eu faço, deixa eu lá ver como ele faz, né? Muitas vezes eu estou passando por essa dificuldade que ele já resolveu, como será que ele fez? Né? Então, hoje em dia, a rede social, ela possibilita muito essa troca entre os profissionais, e eu acho que a gente tem que aproveitar isso, né? E é um conhecimento, uma informação que você consegue gratuitamente. Então, se valer disso, porque as pessoas, né, muitas vezes com uma bagagem, estão lá justamente para dividir o conhecimento, certo? Universidades também, como eu falei, então, muitas vezes você precisa do conhecimento acadêmico, vai lá, vai atrás, né, que é uma coisa que vai refletir, vai dar frutos para você lá na frente,
não é verdade? A gente estava falando aqui do SEBRAE também. O SEBRAE também é um órgão que oferece muita capacitação para profissionais, para empresários. Então, muitas vezes, o que você pagaria numa instituição, no SEBRAE, você tem gratuitamente. Então, tem que se valer dessas oportunidades que a modernidade trouxe para a gente conseguir ter instrumentos para ir para frente, certo? Implantação de controles, treinamentos e padronização, né? Então, às vezes, por isso que o treinamento é importante, para padronizar as ações. Então, o Joãozinho limpa de uma forma, Mariazinha limpa de outra forma e Benedito de outra forma. Não, todo mundo tem que padronizar. A gente fala tanto de POP, de manual, não é só um papel para apresentar para a vigilância, não é só um papel para a qualidade fazer, não. É um procedimento que vai acontecer na prática. Para quê? Para ter menos desperdício de produto, o funcionário vai fazer aquilo mais rápido e vai sair limpo, por exemplo, né? Um procedimento de limpeza. Então, a implantação dos controles, dos procedimentos, ele tem que funcionar mesmo. Então, não é você ensinar uma vez, você tem que ensinar e implantar. O que é implantar? É aquilo, é que nem você plantar uma árvore, né? Então, você põe a semente lá e larga? Não. Você vai lá, você vai cuidar, você vai regar para aquela planta crescer, dar uma árvore, dar frutos, mas precisa da sua dedicação. Então, a implantação, ela precisa disso, de você fazer e dar continuidade, né? Dar aquela acabativa, né? Não é só a iniciativa, a acabativa também é importante, né? Então, a padronização das ações é importante, os treinamentos, né? Desde do proprietário até o auxiliar de limpeza, todo mundo tem que ser treinado. Todo mundo precisa se capacitar para exercer aquele trabalho da melhor forma possível, né? Os controles, como eu disse, né? Os controles de procedimentos, os controles de desperdícios, os controles... Quanto mais controle você tem, mas que realmente funcione, não é só um papel, não é só mais uma planilha para preencher, não. Tem um procedimento por trás, tem uma boa prática, tem um procedimento de segurança do alimento por trás, ou de gestão da empresa funcionando. Então, não é simplesmente preencher um papel, né, ou ter um documento, não. É o controle que você está fazendo para você ter a melhor assertividade possível dentro da empresa, tá? Priscila, falando de documentação, tem uma pergunta aqui. Sabemos que as empresas de refeições coletivas muitas vezes atendem cidades com legislações diferentes. É errado a empresa desenvolver um manual contemplando as normas mais restritivas para todas as unidades? Exemplo, a portaria 2619 exige a guarda das amostras por 96 horas e a CBS 5 por 72 horas. Posso unificar meu procedimento para 96? Como o fiscal enxerga isso? Olha, uma pergunta muito boa essa. O que acontece? O fiscal vai cobrar aquilo da legislação local, ou municipal ou estadual. Mas, se você quer ser mais restritivo do que a legislação local e implantar alguma outra legislação de outro estado, né? De outra cidade, você pode. O fiscal vai ver isso com ótimos olhos, né? Porque ele vai te cobrar o 1. Se você der o 2 para ele, melhor ainda. Você tá tendo um procedimento mais... ele é mais restritivo, né? Você está falando, né? Em vez de, por exemplo, da amostra, em vez de guardar 72 horas 96, ele vai achar ótimo. Por quê? Porque você está fazendo mais do que a legislação exige. O que não pode é você fazer a menos. Então, por exemplo, né, a questão das amostras. Se um estado cobra 72 horas e o outro 96, o que é cobrado 96 não pode ter como base uma legislação mais larga, que é mais branda. Ele tem que ou ir pela dele mesmo, ou ter como base uma mais restritiva, tá? Agora, assim, o que eu vejo muitas vezes isso, né? Às vezes as pessoas deixam de cumprir a legislação local mesmo e às vezes acabam se confundindo com a legislação de outro município. Então, entenda, o que vai ser cobrado de você é aqui o município, ou aqui a estadual, né? Por isso que é importante saber da vigilância se tem alguma legislação regional daquele lugar. Mas a vigilância vai ver com ótimos olhos se vê que você está fazendo um procedimento além do que é cobrado.
né? Porque o que a gente vai cobrar é o que está só na legislação. Se você quiser ser mais restritivo, se você quiser colocar regras até que não estão na legislação, mas que você acha importante, aquela empresa, se não confronta em nenhuma lei, né, contra o funcionário, contra alguma outra coisa, você pode colocar as regras que você achar que são necessárias, elas sendo baseadas em outras legislações ou no seu conhecimento técnico, na sua bagagem. Olha, a lei não pede isso, mas eu sei, já aconteceu comigo. Se eu não fizer isso, vai acontecer tal coisa. Então, nem que a lei não pede, eu vou fazer, não tem problema. Deixa eu só interromper, desculpa. Não, só que comentou que você comentou a Cibele Silva da LC e a Graziela Creaso também comentaram aqui, ó. Tive esse caso de unificar a informação e deixar mais restritiva. Deixei por 96 horas e era 72, deram como amostra vencida. Ah, então. E a Graziele disse que também teve. A Renata até comentou aqui embaixo, fiscais e fiscais, né? O que acontece, até o doutor Enio, né, ele sabe dessa questão, não é que a amostra é vencida, né? Não é que ela está vencida, vencido é um alimento que está lá, que ele tem uma validade, ele está vencido para ser consumido, não pode estar lá. Agora, a amostra ficar além das 72 horas, significa o quê? Que você está guardando ela por um tempo maior, não inviabiliza de mandar aquilo para o laboratório. Então, não é que é uma coisa errada, ele está lá, mas não vai trazer nenhum risco para o estabelecimento ter uma amostra a mais do que o tempo que a legislação exige. E aí você pode embasar essa informação. Você fala, ó, eu estou deixando 96 horas para unificar, para padronizar, como eu tenho unidades na capital, eu estou fora da capital, então eu vou unificar. Né? Então, não traz nenhum risco para ninguém. Essa guarda de amostras 96 horas, a gente está fazendo dessa forma. Então, se você embasar em legislação, explicar para o fiscal, por isso tem que ter essa conversa, né? Tem que ter essa comunicação de o que você verificar que está diferente do que a legislação local exige, você embasar tecnicamente porque você está agindo daquela forma. E é isso. Se você conhece como o fiscal trabalha, ou um canal com o fiscal, às vezes você pode até mandar a dúvida para ele por e-mail. Né? Que nem eu não acho um problema você guardar por mais tempo do que a legislação exige, mas aí no teu município, como funciona? Né? Então, pode ser que seja algum fiscal interprete isso como errado, como uma amostra vencida. Então, você vai argumentar tecnicamente com ele por que você agiu dessa forma. E aí vocês vão alinhar os conhecimentos, tá certo? Priscila, outra coisa que tem acontecido muito é outra pergunta. Cílios postiços, unha em gel, como é que está sendo visto isso pela fiscalização? Porque aumentou muito. Aumentou. Bom, a gente tem que ir para a definição de adorno, né? O que é um adorno? É alguma coisa que você pendura, entre aspas, você coloca no seu corpo para enfeitar, para melhorar a sua estética, para te embelezar. Isso é um adorno. Então, a legislação fala que não pode ter adorno. O manipulador de alimento não pode usar adorno. Seja ele um brinco, seja ele um piercing, ou uma unha postiça, ou um cílio, lá é o alongamento de cílios, é tudo adorno. Então, são adornos que apareceram agora, depois da legislação, né? Então, não tem uma legislação que vai falar dos cílios, porque o cílio é muito mais recente. Mas é considerado, sim, adorno e não pode. Por isso que a gente vai falar aqui de como superar, né? Essa questão da admissão do funcionário. Quando você admite um funcionário lá na sua cozinha, você fala para ele que não pode brinco, que não pode piercing, que não pode cílio postiço? Então, a partir do momento que na admissão do funcionário você explica para ele tudo que é exigido dele da porta para dentro, ele decide se ele quer trabalhar ali ou não. Então, aí, por isso que eu falo, né? Você tem que ter essa conversa tanto com os órgãos de fiscalização, como com o teu funcionário também. Então, assim, depois que ele já está trabalhando, que ele está na empresa, que a vigilância chega, agora vi que não pode, que a Mariazinha está com cílio postiço, a vigilância falou que não pode, né? Então, é isso. Adorno é qualquer coisa que você vai adicionar no seu corpo para te embelezar. Seja ele cílio postiço, seja aliança, é adorno e não pode. E aí você tem que tratar isso com o funcionário na hora da admissão. O que é combinado não é caro.
Então, se ele sabe que a partir do momento que ele começar a trabalhar, ele vai ter que tirar auxílio, vai ter que tirar unha postiça, ele decide que ele vai, se vai trabalhar lá ou não, mas não pode não, é considerada dúvida. Próximo item, né? Implantação de admissão, esse é o próximo item que eu ia falar. Se um problema é muito grande, é o RH, né? Se o funcionário é um calcanhar de Aquiles dentro da empresa, então vamos pensar, né? Na admissão desse funcionário, já vamos colocar para ele tudo que é trabalhar como que é trabalhar na empresa, né? Então não é só o horário, o dia que ele tem de folga, o que ele vai fazer, não, é tudo que é cobrado dele. Então, olha, fulano, você vai ter que lavar a mão constantemente, você vai utilizar um uniforme que vai ser trocado todos os dias, já vai explicando para ele na integração. Porque aí ele decide, eu quero ou eu não quero fazer. Porque quando ele aceitar trabalhar na empresa, ele vai ter que seguir as normas, as regras da empresa, que, por consequência, são a legislação sanitária também. Por exemplo, ou a trabalhista, ou a do consumidor, do PROCON, enfim. Mas ele já entrou sabendo. E aí, na hora de você cobrar, ele não vai falar, eu não sabia. Sabia sim. Porque na hora que eu te contratei, eu te falei que você não poderia. Por que agora você está de brinco? Por que agora você veio de cílios postiços? Né? Então, eu acho que ajuda muito nessa questão do funcionário. É difícil funcionário, mas é melhor, às vezes, você demorar mais para contratar alguém achar uma pessoa que realmente tem um perfil para trabalhar em serviço de alimentação do que você pegar a primeira pessoa e depois ter problema com ela. Não é verdade? Então, na admissão de funcionários, informá-los sobre as regras e políticas da empresa, que é o que eu falo. Regras e legislações é obrigatório, a empresa tem que implantar. Agora, se a empresa tem uma política interna, tem uma forma de trabalhar que não está na lei, mas ela exige daquela forma, ela pode. Se ela não infringir nenhuma legislação, ela pode trabalhar do jeito que ela achar melhor. Mas aí o funcionário tem que saber disso na hora que ele chega, para ele, na hora da cobrança, ele não alegar que ele não sabia. Tá bom? Reconhecimento dos bons funcionários e punição da inobservância das regras e legislações. Então, a partir do momento que você dá todo o suporte para o funcionário trabalhar, então você dá uniforme, você dá um vestiário decente, você dá um banheiro limpo, né? Você paga o salário dele em dia, dá todos os direitos dele, aí é hora de você cobrar. Então, você vai treinar esse funcionário e depois você vai realizar as cobranças, tá certo? Então, você vai reconhecer, um funcionário ele está atendendo a que a empresa quer, ele está cumprindo com as legislações, ele está trabalhando da forma adequada, por que não realizar um reconhecimento desse funcionário? Né? Por que não ter um critério de promoção, um critério de reconhecimento, de elogiar, de fazer uma festinha, enfim, né? Políticas de reconhecer quando o funcionário faz certo. Porque se quem faz certo e quem faz errado é tratado da mesma forma, quem faz certo daqui a pouco está fazendo errado também. Então, quem faz certo tem que ser reconhecido por esse trabalho e quem faz errado tem que ser, entre aspas, punido, né? Punir é uma palavra feia, né? Mas, assim, é uma consequência de um ato. Então, eu quero dirigir meu carro sem cinto, eu sei que se eu tiver sem cinto, eu posso ser multado. É um erro, é uma coisa que eu estou assumindo, né? E aí eu posso receber aquela punição. Então, a partir do momento que o funcionário também, ele sabe que se ele não cumprir as regras, ele vai ter uma consequência, que é aqui, uma punição, entre aspas, né? Ele vai ter um desconto, ele vai ter uma advertência, porque se todo mundo for tratado da mesma forma, daqui a pouco todo mundo tá fazendo errado, ninguém mais lava a mão, ninguém mais arruma a geladeira, ninguém mais limpa, por quê? Porque ele não tem um reconhecimento do trabalho adequado que ele faz. É uma visão minha, tá, gente? Isso é uma opinião minha. Que eu sinto isso, né? Que o funcionário, às vezes, ele é bom, mas a empresa não segura ele, né? Não faz com que ele se sinta reconhecido ali. Aí, a primeira oportunidade que ele tem, ele vai embora mesmo. E aprendizado com os estabelecimentos de sucesso, né? Então, como eu falei, o coleguinha está fazendo alguma coisa que está dando certo. O que será que ele está fazendo que está dando tão certo, né? Será que dá para eu entender? Vou lá conversar com ele, né? Que nem a questão da associação, de você ter grupos, de você aprender com quem está lá na frente, né? Você está começando, vai aprender com quem está lá na frente, para você não errar do jeito que aquela empresa já errou. Então, se você entender essas questões, você pula, né?
Você deixa de errar, porque você está aprendendo com quem já errou. Então, os cases de sucesso, os grandes empresários, veja lá como ele fez para chegar onde ele está. Que caminho que ele percorreu? Como foi o jeito dele de trabalhar? Né? Então, não deixa de ser, como eu disse, mais uma capacitação. Você buscar um conhecimento com aquilo que já está dando certo. Muitas vezes você copiar mesmo, né? Muitas vezes você não precisa inventar a roda. A roda já está lá. Você vai realmente só replicar, não da mesma forma igualzinho, mas você vai replicar um processo que está dando certo para você não sofrer com aquilo, né? E atualização constante. Então, aquilo que eu falei, nos anos 2000, lá em 2015, 2013, não era importante ter um Instagram, não era importante ter um Facebook da empresa, né? Não era importante ter essa presença nas redes sociais, mas hoje é importante. E é o quê? Uma coisa que está na atualidade. Eu preciso me atualizar, eu preciso ver como o mercado está funcionando, eu preciso entender o que tá dando certo, né? Então, prestar atenção na concorrência, mas não com má fé, não com maus olhos, não. De você tentar se igualar com aqueles que estão dando certo, de você adotar os processos que estão realmente sendo bem reconhecidos, né? Pelo mercado mesmo, porque se você não oferecer para o teu cliente aquilo que ele quer, outra empresa com certeza vai oferecer. Se você não entregar o produto ou serviço da forma que o cliente espera, com certeza outra empresa vai fazer isso. Então, por que não eu, né? E nós profissionais também, a gente acaba vendendo, né, o nosso trabalho também, entre aspas. Então, a gente procura tentar se capacitar e atualizar o máximo possível. Para quê? Para a gente ter as melhores oportunidades, certo? Ô, Priscila, outra pergunta. Como a vigilância fiscaliza a potabilidade de água no serviço de alimentação? A periodicidade obrigatória das análises é 6 meses? Ó, o que eu vou te falar em relação a CBS 5, que é estadual, e RDC 216, que é federal, tá? O que é exigido para serviços de alimentação, quer dizer, não são indústrias, né? Então, indústria é uma coisa, estabelecimentos que produzem, embalam e revendem para outras empresas, isso é uma indústria. E serviço de alimentação. Para a indústria, a gente exige análise de potabilidade de água. Para serviço de alimentação, não. Então, CVS 5, RDC 216 não exige que os estabelecimentos realizem essas análises, não. Certo? Isso não está previsto nessas legislações que eu citei aqui. Agora, se municipal, se tem alguma municipal que exige, aí você tem que verificar com a vigilância local como é exigida essa questão. Mas CVS 5, RDC 216, o que a gente exige? Higienização de reservatório de água a cada 6 meses. Isso é exigido, tá? Ou por uma empresa terceirizada, onde no POP você vai descrever tudo como é feito esse procedimento, ou a própria empresa. Então, você tem lá um funcionário que realiza a higienização da caixa d'água, ele vai fazer de acordo com o seu POP. Mas análise laboratorial de água não é exigido para serviços de alimentação, pelo menos nessas legislações que eu falei. Tem mais duas aqui, mas é em relação a essa também? Essa também, Tá. água. A Graziela Creaso, ela me perguntou aqui. Aproveitando a pergunta sobre água, quando é água de poço artesiano, o que é exigido? Então, poço artesiano já é outros 500, né? Porque assim, quando você utiliza a água do fornecimento público do governo, né, da prefeitura do estado, então a potabilidade da água já é garantida pelo estado, pela prefeitura. Então, com isso você não precisa se preocupar. Você só vai se preocupar com a higienização da caixa d'água. Agora, se a empresa comprar de caminhão-pipa, ou se ela mesma tiver um poço artesiano, esse poço ele precisa ser regularizado perante a vigilância sanitária, tá? Então, depende muito do estado onde você está, as legislações, porque essas legislações elas são regionais, muitas vezes, tá? De licenciamento, quando a empresa tem poço para uso próprio, às vezes não precisa de licença, quando ela vende essa água para outra empresa, aí sim precisa de licença, ou precisa de uma outorga do órgão ambiental. Então, assim, eu sugiro que você, em relação a isso, consulte a sua vigilância do seu município e verifique com eles como eles cobram isso de você, tá? Porque isso é uma questão bem regional mesmo.
tem as legislações estaduais, né? E tem as legislações municipais também. Então, tem legislação, por exemplo, de caminhão-pipa aqui em São Paulo, que acho que é a resolução S171, que fala, né, de você comprar água de caminhão-pipa, como esse caminhão-pipa tem que ser, como tem que ser esse transporte, os controles que têm que ser realizados, né? Então, é tanto em relação ao transporte como a regularização do poço em si, tá? Então, eu sugiro que você converse com a sua vigilância do seu município. Eu vi e participei uma vez de um questionamento da vigilância com relação à capacidade do reservatório versus a produção de alimento, ou seja, número de clientes, né? Como é que isso é tratado? Porque isso foi uma vez que a gente viu Daquela vez lá? você já sabe até o que é. Já sei o que é. Então, única vez, eu nunca mais ouvi ninguém tratar sobre isso. É porque não tem legislação mesmo, né? O tamanho do reservatório que você tem que ter. A legislação só fala que tem que ter reservatório. A capacidade dele não está prevista em legislação. É que a Márcia está falando de um episódio onde era uma época que a gente vivia aquele racionamento de água, né, onde frequentemente a gente não tinha água na torneira em determinados momentos períodos da semana, então era bem racionado mesmo a água, acho que era o quê? 2015, mais ou menos, aqui em São Paulo, né? Lá para 2015. Então, a gente tinha um racionamento muito importante de água aqui na Grande São Paulo, e a gente teve um surto muito importante de origem alimentar numa escola, e ela tinha caixa d'água, mas a capacidade não abrangia um dia de consumo, né? Então, isso não está na lei, mas eu lembro que na época o técnico da equipe, né, questionou e sugeriu isso para a dona da escola, né? Que o tamanho do reservatório fosse correspondente ao consumo dela de um dia. Então, isso não está em lei, isso é uma sugestão. É uma orientação técnica que a gente dá. Então, a gente só vai colocar no auto de infração e numa notificação aquilo que a legislação exige, né? Mas, principalmente no auto de infração. A gente só pode autuar por aquilo que está na lei. Evidência. Porque por aquilo que está na lei, não é nem evidência. Está na lei, eu autuo você por isso. Não está, não posso. Então, por exemplo, eu não posso autuar você porque você tem uma caixa d'água de 250 litros e você consome 1.000 por dia. Eu não posso te autuar por causa disso, né? Mas às vezes eu tenho desse conhecimento, eu tenho essa bagagem, eu posso orientar você? Posso. Mas pode surgir a dúvida. Pode. Está usando água da onde? Será que está vindo de fora? Aí Será sim. que tem poço clandestino? Isso. Né? Aí sim tem legislação por trás, né? Então, quando a gente verifica, né? Às vezes verifica até a conta d'água, para ter essa noção, né? Muitas vezes a gente não tem aquela certeza, mas a pessoa serve lá muitas refeições por dia e gasta lá, paga água lá para a Sabesp, por órgão público, lá de R$ 100, alguma coisa está errada. E ela diz que não tem, ela não alega que tem lá ou não tem nenhum poço regularizado naquele endereço, então acende mesmo o sinalzinho vermelho. Né? Mas é isso, por exemplo, o tamanho de reservatório não está na lei, né? Fica a critério de cada empresa, mas é uma sugestão que eu já vi um técnico fazer, que o tamanho da caixa, o ideal que seja do tamanho do seu consumo de um dia, pelo menos. As outras duas são parecidas. Como é que é a conduta do fiscal com relação agora à rastreabilidade de hortifruti, que está sendo falado muito, e o plano amostral? Da RDC 727, né? Então, isso é uma coisa bem, bem regional. Isso é uma coisa bem, assim, bem indicada à vigilância de cada município mesmo, né? Questão da rastreabilidade de hortifruti. Por exemplo, eu falei do PARA, que é o Programa de Análise de Resíduos de Agrotóxico. Quando a gente vai coletar o hortifruti lá no supermercado, no ponto de venda ou no hortifruti, a gente exige a rastreabilidade. Por quê? Porque ela está prevista em legislação, que é acho que 16 do mapa, né? Então, tem uma legislação que exige essa rastreabilidade. Então, eu vou te falar da minha prática, tá? Dificilmente eu vou chegar lá e vou ficar pedindo rastreabilidade de hortifruti numa inspeção comum, a não ser que eu tenha uma denúncia muito
incisiva em relação a isso, aí eu vou verificar. Mas, no geral, a gente pede essa rastreabilidade somente em questões, em ações bem específicas, como, por exemplo, essa do PAR. Isso eu estou falando da minha realidade. Mas o Brasil tem dimensão continental. A gente é enorme, tem muitos municípios, muitas vigilâncias que têm um entendimento. A lei está aí para ser cumprida. Então, a vigilância cobrar ou não, aí é de cada vigilância. Então, muitas vezes o município tem uma equipe muito pequena e não consegue cobrar tudo que deve, né? Então, acaba tendo uma priorização de ações. Mas, assim, a rastreabilidade de hortifruti, pelo que eu vejo, é só nesse momento, realmente, da coleta do PARA. Normalmente, nas nossas inspeções, a gente não vai... Geralmente, a gente não solicita, né? Não vejo, assim, que seja uma grande exigência, um grande foco da vigilância de alimentos nesse momento. Em relação à questão das análises microbiológicas, né, dos alimentos preparados, também vejo que é uma questão bem regional, né? Na minha prática, o que eu geralmente cobro? Das UANs, né, das Unidades de Alimentação e Nutrição, que são as refeições, né, para a coletividade, aí a gente geralmente solicita essas análises. Mas, assim, o pessoal está muito engatinhando, está muito no começo ainda dessa questão. A legislação já tem aí 2 anos, né? Mas o pessoal ainda está engatinhando. Os profissionais têm muita dificuldade de entendimento dessa legislação, de entender o que é cobrado, de entender o que precisa fazer, né? Às vezes não consegue encontrar um laboratório que realmente faça, né? Então tem todas as dificuldades. As vigilâncias, eu acho que assim, você tem que já se pôr a caminho, né? Se você trabalha com refeição coletiva, alimentação preparada, já comece a correr atrás disso, né? Desse plano de amostragem, dessa organização de a cada mês, por exemplo, fazer amostras, análises de alguns alimentos, né? Para você enxergar como estão as boas práticas. Para que serve tudo isso? Para você enxergar como estão as boas práticas dentro do serviço, né? De acordo com as bactérias que vão crescer ali naquela amostra, você vai entender o que está acontecendo. Então, para isso que serve essa RDC, para você entender como estão as boas práticas. Mas nem que eu acho que essa questão das análises, mais cedo ou mais tarde, você vai ser cobrado. Então, já é bom começar a adequar essa parte também. Aqui também. A Cibele perguntou. Quando nos solicitam um certificado de treinamento em boas práticas, precisa ser realizado em algum local específico ou da área da qualidade serve como comprovação? Então, assim, por exemplo, a CVS 5, né, e a RDC 216, ela fala de responsável técnico. Quando não é exigido pela vigilância um responsável técnico, ou pelo CRN, ou pelos conselhos, então, o proprietário, ele tem que ser capaz de capacitar esses funcionários, tá? Então, ou por um responsável técnico, então, por exemplo, responsável técnico, ou às vezes a vigilância também pode aceitar, tem lá o setor da qualidade da empresa, que são os nutricionistas que só fazem treinamento, pode ser. Às vezes não é o RT daquela unidade, mas são as nutricionistas que têm capacidade técnica para passar os conhecimentos para aquela equipe. Pode ser que a vigilância também aceite, né? Como vocês estão falando mais de refeições coletivas, né? Porque restaurante comercial, às vezes a gente aceita até os comprovantes dos certificados do curso de boas práticas da Anvisa, por exemplo, né? Que ele é um curso online, então eu oriento sempre assim, né? Que o proprietário assista junto com os funcionários, porque vai tirando as dúvidas. Mas assim, se você for ver ao pé da letra da legislação, é o RT que tem que capacitar os funcionários. Mas, muitas vezes, no dia a dia da fiscalização, pode ser que seja aceito, sim, o setor da qualidade. Tá bom? Tem uma outra também que é meio parecida da Mariana. Priscila, minha pergunta é sobre licenciamento integrado. O que define se é a licença sanitária ou licenciamento integrado? Então, legislação local. Então, por exemplo, em São Paulo, a gente tem lá já muitos municípios já implantados o VR Empresa, né, onde sai um certificado de licenciamento integrado. Assim, eu percebo que para vigilância estadual, né, por exemplo, São Paulo, acredito que nos outros estados também,
acabam entendendo que aquele licenciamento integrado vale também como a licença sanitária da vigilância, tá? Mas isso é uma questão que realmente você tem que se informar regionalmente. Se o integrado vale, ou se você precisa, que abrange a vigilância também, ou se a vigilância exige uma licença que o departamento emite, tá? Então, depende muito. Ultimamente, a gente aceita o VR empresa, a gente aceita o licenciamento integrado, sim. Porque se o governo estadual entende que aquele licenciamento ele é suficiente, o município, muitas vezes, por tabela, aceita também. Mas é aquilo, não, vale a pena também você se informar aí na sua casa, né, e no seu município, como é cobrado isso, principalmente regularização. Às vezes, de município para outro, está todo mundo no mesmo estado, mas cada município tem o seu jeito, o seu modo de fazer esse licenciamento, né, às vezes exige, um procedimento local ali que exige que, além do licenciamento integrado, você tenha mais um. Então, é importante você se informar na sua vigilância local. Tem uma última aqui, que é o seguinte. Eu tinha dito que você já até tinha falado sobre controle de praga, né? Da particularidade do tratamento químico, né? Então, assim, foi falado sobre a obrigatoriedade do tratamento químico. Pois hoje o que vemos não é controle de pragas, e sim, a cada 3 ou 6 meses, a empresa vai lá, coloca o veneno e vai embora. O local cheio de falha de barreira física e eles não emitem nenhum relatório, etc. Fora a questão que a legislação de controle de pragas tem a definição de ser mensal. Então, assim, como é que está se trabalhando isso? Olha, que eu conheço a RDC de... Agora eu não vou lembrar o da nome. RDC 622 de 2022. Eu acho que é essa Fala que é fala... minimamente mensal. Olha, eu não me lembro dessa informação. A gente pode até depois conversar depois, né, da reunião sobre isso. Mas assim, que eu me lembro da RDC das controladoras de pragas não tem essa frequência. A gente pode depois conversar e verificar essa questão. Mas assim, tomando como base a RDC 216, não pode ter vestígios, não pode ter a praga. Tá? E todas as ações preventivas que compõem o controle de pragas, porque o controle de pragas, o que que é? É o controle integrado que você realiza dentro do estabelecimento para evitar o acesso, o abrigo e a proliferação das pragas. Então, assim, você deixa uma janela sem tela milimétrica, você está fazendo controle de pragas? Não. Porque você está ajudando, você está abrindo a porta para a janela para a praga entrar. Então, você não está evitando o acesso. Você pode até colocar o veneno a cada 3 meses ou a cada mês. Mas se você está deixando a janela aberta, você não está fazendo controle de pragas. O controle de pragas é evitar o acesso. Então, todas as minhas barreiras físicas estão funcionando? Ah, ok. Então, eu estou deixando o resto de alimento pelo estabelecimento ou fora para atrair as pragas? Não. Então, são muitos itens de controle de pragas para você realizar, implantar antes de chamar a empresa que vai aplicar o veneno, né? O veneno, né? Nome popular, produto desinfestante. E as empresas sérias ainda têm, né? Mas as empresas sérias, elas vão realmente ver essa verificação, Faz né? Um Um relatório, foto. verificar as questões das barreiras, do resíduo de alimento, de que você não está com as ações preventivas em ordem, e aí sim ela vai aplicar um produto que vai atender aquela prevenção ou aquela infestação pontual. Mas assim, ficar aplicando o produto por aplicar, isso não é controle de pragas, né? Então, as empresas sérias, e assim, você como RT, você como profissional de alimentos, que tem essa informação, você tem que cobrar a empresa também que você está contratando, né? Ou dizer para quem contrata, olha, para a gente, como eu estava falando, o seu terceiro, ele tem que ser capaz, ele tem que ser te entregar um serviço suficiente. Então, a gente vê lá, até pelo comprovante, essa 622, né? A RDC de controle da controladora de pragas, ela fala que tem que ter um certificado de execução do serviço. Então, a gente vê lá que eles fazem uma coisa lá de bem superficial, não colocam que tipo de produto químico estão colocando, não informa, não relatam que tipo de praga que ele está atingindo.
Então, você vê que são empresas, sim, que tá lá só para jogar o produto e cobrar o boleto lá, a fatura, mais nada. Então, cabe a vocês, empresa, gestores e profissional de alimentos, entender o que é um controle de pragas e cobrar essa empresa que está sendo contratada. Eu acho que tem muito a ver aí, fechando esse assunto, que é o seguinte: o que o RT, seja ele qual for, entende como homologação de fornecedor? Porque o fornecedor não é só de alimento, é fornecedor de serviço, Sim. que tem que ser homologado, analisado a legislação Sim. para ser aberto as portas ou não. Sim. Então, assim, você Né? vai lá no Sebrae, você vai na vigilância, puxa vida, eu vou contratar uma empresa controladora de pragas. O que eu tenho que cobrar dessa empresa? Vou procurar saber. Então, manda e-mail lá para a vigilância, eu vou procurar lá no Sebrae, vou procurar lá numa associação lá das controladoras. O que essa empresa precisa ter minimamente para eu contratar ela? Para ela me prestar um serviço adequado, né? Então, às vezes, na corrida do dia a dia, a gente faz no automático, mas você está agregando um perigo para o seu alimento, que é o perigo químico, está jogando veneno lá dentro, né? Um produto desinfestante. Se faz mal para uma barata, para um rato, vai fazer mal para o cliente também, para nós seres humanos, para o trabalhador que está ali naquele ambiente e para o alimento que vai ser consumido depois e alguma pessoa vai ingerir aquele produto. Então, é isso, se capacitar. O que eu preciso cobrar da empresa que eu estou contratando para ela me fornecer o serviço que eu preciso, né? Não é só o mais barato ou que entrega no prazo, não. Ele tem que realmente ter todo uma regulamentação aí para estar oferecendo o serviço corretamente. É isso aí. Não, aqui não. Tem uma última. Pode falar. Eu não vou nem falar o nome porque foi mais de uma pessoa que me perguntou. Deram os parabéns e Obrigada. perguntaram se a gente pode disponibilizar essa apresentação para eles. Sim, posso. Posso depois enviar, né, deixo para vocês em PDF e posso disponibilizar sim, com certeza. Obrigado. Tá bom? Bom, eu acho que era isso, né? Eu quis trazer um pouquinho do que eu enxergo, né? Então, cada um tem um olhar. O empresário tem o seu olhar e as suas dificuldades, o profissional tem o seu olhar e as suas dificuldades, e nós da fiscalização estamos de um lado que é muitas vezes cômodo, né? É fácil a gente só cobrar, mas a gente enxerga muitas coisas também. Então, do lado de cá, né, a gente enxerga muitas falhas e muitas dificuldades. Então, eu quis trazer isso para vocês, da minha realidade, da minha rotina, do que eu tenho verificado no meu trabalho, o que eu acho o que eu enxergo que poderia ser melhor, né? Do lado de cá. Porque às vezes a gente está tão tão ali no problema, né? Naquele cenário, que tudo se torna paisagem, tudo é muito comum, tudo é muito normal para a gente. Então, vem alguém de fora com um olhar diferente, a gente começa, nossa, eu não estava percebendo isso, olha, não estava enxergando aquilo. Então, é um olhar de quem é fiscal, trazer para vocês as dificuldades, para vocês trabalharem cada vez melhor, né? Para as empresas cada vez prosperarem mais. É isso que a gente torce, tá bom? E aqui tem o meu Instagram, quem quiser me acompanhar lá no Instagram, o meu perfil se chama Aprimora Alimento, então tô lá praticamente todos os dias, né? Como eu posso, tô lá entregando bastante conteúdo para vocês, bastante informação técnica, né? Abro caixinhas de perguntas também. Então, essa troca também a gente continua por lá no Instagram também. Eu queria agradecer muito, né, a Márcia, o pessoal da Berk pelo convite, porque é uma oportunidade que a gente tem de trazer, de contribuir um pouquinho, né? Como eu disse, são 14 anos na vigilância, 14 anos vendo lá no chão, no dia a dia, enfiado dentro da cozinha, vendo os problemas. Então, eu espero que eu tenha contribuído para vocês de alguma forma, né? Que essa informação tenha ajudado vocês em algum ponto aí, né? E eu queria agradecer muito o convite e contem comigo. Quando precisarem, a gente está disponível. Apareceu mais uma. Pode. É a Jéssica perguntando qual a posição do uso do ozônio para higienização de hortifrutis. Então, olha, eu nunca me deparei assim com ozônio, ou se eu me deparei, eu não me lembro assim corretamente, né? O que você precisa fazer? A legislação fala que tem que ser por hipoclorito, né? Então, assim, você vai conversar com a vigilância sanitária do seu município, ela que vai te fiscalizar, e perguntar para eles o que eles acham,
né? Do meu ponto de vista, se fosse comigo, você entender exatamente, tecnicamente, como que esse processo ocorre. Se realmente tem uma eficiência da eliminação dos micro-organismos através desse procedimento. Tem evidências disso? Tem análises que você realizou depois? Tem comprovação científica ou técnica que isso realmente funciona? Aí, com isso em mãos, você pode conversar com a vigilância, né? Então, olha, isso é uma coisa nova que está aparecendo, né? O dono da empresa tem interesse em realizar o procedimento dessa forma, é possível? Né? Então, nada melhor do que você conversar e conhecer, ter essa troca constante, essa proximidade com a vigilância local, para você entender como eles trabalham e eles entenderem também suas dificuldades, porque o momento da inspeção é um momento mais estressante, né? Que você está ali mesmo, né? Que alguém está lá na sua casa apontando os seus erros, então não é confortável, né? Então, aproveite assim, no outro momento, né? Você conversar, você ter essa proximidade, esse canal aberto com a vigilância, para os momentos que você precisar tirar as dúvidas, você ter um respaldo, né? Que nada melhor, quem vai te fiscalizar, ele mesmo te orienta, te chama nas dúvidas. Eu faria dessa forma, né? Tentaria entender do estabelecimento se aquele procedimento realmente mata os micro-organismos mesmo ou não. Se ele me comprovar, se está tudo com evidências, com material técnico, científico, a gente acaba aceitando sim, tá bom? Mas tem que ter uma comprovação sim por trás. Aqui uma mensagem da Cibele, ela agradece, muito bom, bem esclarecedora a palestra, Obrigada. mas ela cita que, infelizmente, a lei se torna interpretativa a dependente da visão fiscal. Tem algumas coisas que são bem claras na legislação, né? Que nessa questão do adorno é adorno. Se você interpretar o texto ou verificar a definição de adorno do dicionário, você vai ver, você vai entender que o cílio postiço é adorno que não pode, né? Então, assim, tem que entender, tem que estudar muito a legislação primeiro, né? Ter essa capacidade técnica bem embasada, bem solidificada, para você também conseguir argumentar com a fiscalização. Pode acontecer de você receber um fiscal mais despreparado? Pode, né? Ninguém é perfeito. Tem municípios que são muito pequenininhos, que a rotatividade dos fiscais é grande, de funcionários é grande, ou às vezes é 1, 2 funcionários para uma imensidão, para muitos estabelecimentos. Então, às vezes, quem vai no seu estabelecimento é um advogado, é um administrador de empresas, é um farmacêutico, não é uma nutricionista, não é um veterinário, não, né? Então, você precisa estudar muito bem a legislação para ver se realmente é interpretativo ou se é você que não está tendo entendimento correto, né? Então, precisa sentar mesmo, se aprofundar, estudar, né? Verificar, olha, eu já sou profissional da área, mas por que eu não vou fazer um cursinho lá do Sebrae, não vou fazer o cursinho da Anvisa, né? Não vou ver os materiais que a Anvisa disponibiliza, para quê? Porque às vezes é nisso que o fiscal se baseia, né? Então, assim, primeiro você ter o conhecimento técnico primeiro, para depois você falar, o fiscal interpretou de uma forma diferente da minha, será mesmo? Né? Então, a gente tem que primeiro se apropriar da informação, saber, e depois as dúvidas técnicas ir tirando com os profissionais ou com a própria vigilância. Se é que tem, né? Muitas vezes tem esse canal com a fiscalização e muitas vezes não tem. Tem municípios que são mais fechados, que você não tem essa conversa muito próxima com a fiscalização. Mas eu acho que é isso, é você conversar com quem já recebeu a vigilância, conversar com seus colegas, verificar como que a empresa trabalha naquele município, para quando chegar a sua vez ser uma coisa mais tranquila, né? E tem mais uma mensagem, a Renata da Consulnutri. Obrigado, Priscila, em todos esses anos de consultoria, já tivemos muitas experiências e você é uma ótima profissional que realmente se compromete com a saúde pública de forma ética e coerente. Muito obrigada, Renata. Obrigada mesmo, viu? Fico feliz aí com esse comentário, esse reconhecimento. Porque, assim, para mim, eu não faço nada mais do que a minha obrigação, né? Eu costumo, assim, né, no meu dia a dia, ter esse jeito, né, de orientar, de explicar, de trazer o empresário para perto, porque, assim, todo mundo tem o mesmo objetivo. O objetivo da vigilância do empresário tem que ser o mesmo, que é o quê? O alimento seguro. Se todo mundo... Nós dois trabalhamos com o mesmo objetivo, então por que um tem que estar do lado do outro? Não.
todo mundo tem que estar do mesmo lado e trabalhando para o mesmo bem comum. Obrigada, viu? É isso. Acabaram o pessoal agradecendo. Obrigada, Gui. Agradeço mesmo Então, por estar parabéns, aqui. gostaram Obrigada. bastante. Que bom. Feliz. Obrigada, Priscila. Obrigada a todos que participaram e esperamos vocês no próximo mês.